Sim. Não, não foi um parâmetro. O primeiro tempo do Bragantino foi muito ruim mesmo, assim. A zaga estava paralisada. É o que o Casão falou. Os atacantes, os três atacantes do Corinthians apareciam na cara do gol sozinhos e perderam dois gols. Fizeram dois e perderam dois, né? Então poderia ter sido uma goleada no primeiro tempo, o que ia criar então, uma ilusão maior ainda. Agora, olha só, no gol, né? O Hugo, sim, o Hugo está resolvendo. O gol não era um problema do Corinthians. A diretoria fez ser. Aliás, o gol era uma solução no Corinthians. Havia dois, muito bons. Né? O Cássio, que estava numa fase nem tão boa, mas é o Cássio, né? O maior, talvez, goleiro, sem dúvida, o maior ídolo para muita gente da história do Corinthians. E o Carlos Miguel. A diretoria deu um jeito de azedar com os dois. Os dois saíram. Então, o Hugo não é uma solução. É tipo, sei lá, eu jogo, sei lá, alguma coisa na cabeça de alguém, saio correndo e pego a coisa antes da coisa cair. E eu vou ser parabenizado por ter salvado a pessoa. Não, não era um problema. Ficou um problema com essa diretoria. Que são esses gastos. Como é que o Corinthians está gastando dinheiro? O Corinthians tem dívidas astronômicas que crescem todos os dias, porque elas estão mergulhadas em juros. Não se fala sobre isso, se fala em contratação. Cadê o resultado da auditoria? Não adianta a gente ficar falando do time do Corinthians se a gente não olhar para o que está fora, porque esse time, se não cair esse ano, vai cair o ano que vem se as coisas não melhorarem. E vai ser isso, periclitante até a cena dos bastidores melhorar. O que está sendo feito para salvar o Corinthians? Não dá para olhar para o feminino e ver o que foi feito lá? Deu certo, né? Deu muito certo, aliás. Quem cuidou dessa organização do time feminino? O que foi feito lá? Houve grupos de estudos, houve contratação de gente muito profissional, houve pesquisas que foram feitas para entender por onde ir. É um outro rolê o que foi feito no time feminino. Mili, deixa eu só falar uma coisa para você, só uma coisa, só rapidinho, desculpa te interromper. O feminino também deu certo porque os caras do futebol masculino não se intrometeram. Porque se a diretoria entrasse lá, para meter a mão lá, para pensar, sim, se eles fossem pensar no feminino, eles iam destruir tudo. Sim. Isso, eles negligenciaram o feminino e isso foi bom para o feminino, né? Sim, então, quem claro. esteve envolvido no feminino? O que foi feito lá? Eu acho que essas pessoas precisam ser trazidas para salvar o masculino. Porque o que está dando errado no masculino vai afetar o feminino, gente. Uma hora chega lá. E o que salva o Corinthians há 2 anos é o futebol feminino. O que salva o Corinthians há bastante tempo, aliás, é o futebol feminino. Então, a solução talvez esteja lá dentro. Cadê essa mulherada que fez isso? Por que não colocar elas na liderança? Por que não colocar outras pessoas, outros tipos, outros sujeitos? Do jeito que está, o Corinthians parece que a notícia é boa, ganhou do Bragantino. E a gente não está vendo que o buraco está sendo cavado. O buraco continua sendo cavado. Essa vitória contra o Bragantino é uma ilusão. Até, sim, até pelo tipo de adversário, a gente já falou um pouco sobre isso. Agora, o Casão falou aqui sobre o Coronado, né, que tá ganhando 2 milhões. Tem gente que já te falou, não, precisa de tempo para ele se adaptar e tudo mais, tal. Embora 2 milhões é grana pra caramba, né? Mas enfim. Além disso, além do Coronado, que tá lá, o Corinthians tá com uma dívida que todo mundo sabe que chega na casa dos 2 bilhões, é um negócio inacreditável. Porém, não para de contratar. Está contratando mais um jogador. Olho na tela aí, porque o Corinthians contratou um jogador venezuelano, que estava na Copa América. O Corinthians acerta a contratação do volante da seleção venezuelana. O Corinthians acertou a contratação do volante venezuelano José Martínez, do Philadelphia Union, time que disputa a MLS nos Estados Unidos. O clube alvinegro aguarda o jogador de 30 anos desembarcar em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato. Então, mais um jogador. Mais um volante, então, né? Mais um volante chegando no Corinthians. De fato, é uma posição que o Corinthians até precisa, né? Tem muito pouco volante. Mas traz aí mais um jogador. Ainda não se sabe os detalhes financeiros. Poucos volantes? Você está ironizando, né? Poucos volantes. Acabou de contratar o Charles, que ele contratou, sim, que é volante. Isso. Tem os 2 garotos da base que eles entram, o Bidon e o Ryan, que também jogam ali marcando. Tem o Alex Santana, que se machucou, mas foi contratado para jogar no meio-campo, ali, segundo volante. Machucou. Sim. Então, mas ali, o Corinthians, ultimamente, só está contratando volante, o Tironi.
É só volante. Vê as últimas coisas. Só o Thales Magno que veio, que é um atacante que também veio dos Estados Unidos, né? Veio dos Estados Unidos. Né? O Corinthians está precisando de um cara que faça gols. Eu acho que, por exemplo, o rapaz da Venezuela pode ser um ótimo volante. Pô, pode fazer o Corinthians evoluir tecnicamente, ou na criação, ou qualquer coisa que ele possa acrescentar de positivo. Mas o número, a quantidade de jogadores para a mesma posição num elenco é totalmente desproporcional. Você tem, por exemplo, 2 centroavantes. Um está machucado e o Pedro Raul, que ontem fez um belo primeiro tempo e um horrível segundo tempo. Né? 2. Você vai para as laterais, tem 2, mas o Fagner quase não joga, machuca mais, tem o Mateuzinho. Você vai para a esquerda, você tem o Bidu, que estava descartado no começo do ano, e o Hugo, que está sendo criticado pra caramba. Você tem 2. Ontem jogou o Bidu e jogou muito bem. Você vai pra defesa, você tem os 3 que jogaram e só, né? Não tem mais nenhum. São os 3 que jogaram. Né? Não tem o Caetano, não sei se está no Corinthians ainda, mas tem 3 que jogam ali, que jogaram ontem. Quando joga 2, tem um no banco ali. Né? Aí você passa pra volante, tem uns 6. 6 para a mesma posição. Porque só jogam 2 volantes, né? Ou você joga com 3. Então você joga com 3 volantes, tem mais uns 3 no banco. Ou de fora, como queira. Ou no banco, ou de fora. Né? Você vai para o lado, o Romero machucou. Você não tem. Entrou o Giovani ontem. Lá na esquerda, você também ontem jogou o Thales Magno. E o Pedro Henrique, que chegou, que é reserva do titular e reserva do time reserva. Ele entra no jogo, mas não sai jogando, né? Então, assim, eu acho muito desproporcional as contratações. Isso eu estou falando sem levar em consideração tudo que a Miri falou, que eu concordo plenamente: dívida, bloqueio de contas, proibição para vender jogador, sabe, correndo risco de fair play financeiro na FIFA, enfim, um monte de coisa. Mas se você vai passar por tudo isso e vai contratar alguém, tem que ser atacante. Ontem o Pedro Raul até jogou bem. O Ramon Dias pediu contratações. Vamos ouvir o que ele falou depois do jogo. Bueno, cuando tenés este tipo de competencia, de 3 competencias, porque son 3 competencias, necesitamos de tener un plantel numeroso para poder afrontar las 3 situaciones que son importantes para el club. Creo que la cosa más importante es que la oportunidad que le dimos a Pedro hoy, disputó un gran partido, es lo que estábamos necesitando y él justo en el momento justo respondió de la mejor manera. Estoy contento por él, por el grupo, por los jugadores, pero necesitamos reforzar. Y también en la mitad de la cancha necesitamos reforzar porque hoy vieron que Andrés tuvo que jugar de volante ante la ausencia de jugadores importantes, se nos hace difícil. Pero bueno, para nosotros es muy importante el resultado, para tener confianza que el grupo está bien, a pesar que hubo muchos cambios y también en cambio táctico el equipo está respondiendo, lo está haciendo bien. Creo que el trabajo que estamos haciendo conjunto con los jugadores están respondiendo muy bien. Estamos contentos y muy felices. Tá aí então o Ramon Dias falando... Só uma coisa, Tirone, só uma coisa. Tem o André Ramalho que ele está colocando de volante, que veio para zagueiro. Então, você tem os 3 zagueiros que jogaram, o André Ramalho, que está entrando de volante, que também joga de volante. Quando ele começou a falar, eu comecei a pensar no time, eu comecei a entender por que as contratações, a prioridade está sendo volante. Porque o Corinthians precisa se defender, ele precisa jogar fechado. Então, para o Corinthians ter mais volantes para ele colocar, se um se machuca, se um é suspenso, se um está fora do jogo, colocar e sempre ter à disposição 2, 3 para colocar no jogo, para jogar mais fechado. Aí eu entendo a contratação de mais um volante, porque a situação do Corinthians é horrível no brasileiro, então você precisa se salvar, você tem que parar de tomar gol. Então eu entendo para você manter sempre 2, 3 volantes à disposição para poder jogar. Mas a necessidade de gols é a maior que tem o Corinthians, né?
Então, o Mili, ele é engraçado, né? Porque estamos falando de um clube que tem uma dívida de 2 bilhões, tá aí, pedindo 9 para completar 10. O Augusto Melo, o presidente, já falou: chegam lá 10 boletos, a gente escolhe uns 2 aí, paga, e o resto a gente não paga, porque a gente não consegue e tal. E vai contratando, e vai contratando. E tem a cobrança, inclusive, do Ramon. Precisamos contratar mais para encarar aí as 3 competições e tudo mais. Então, gente, assim, não faz sentido esse discurso, assim, porque tudo bem, então o elenco ele é razoável. Vamos ver o elenco do Fortaleza? Quer pegar o elenco do Bahia? Quer pegar o elenco de quem? Há elencos razoáveis que jogam muita bola. Há elencos que a gente não coloca na casinha do notáveis. Nossa, é o elenco do Flamengo, que jogam muita bola. O treinador que é contratado, ele precisa ser contratado dentro de um contexto. O contexto do Corinthians é dívidas colossais. Um clube enfiado assim numa lama financeira inédita. E o cara fica lá na coletiva falando que precisa contratar. É uma dissonância cognitiva. É desconectado da realidade. Essa diretoria do Corinthians está desconectada da realidade. É isso que a gente está vendo. O Corinthians, a palavra contratação deveria sair. Não existe mais. Está aí, é esse aqui o elenco. O que você vai fazer com ele? Vai fazer volante jogar na lateral? Pode ser, né, gente? Vai fazer 3 zagueiros, porque tem muitos zagueiros. O que vai fazer? Vai fazer 4 volantes, um volante vai sair mais para armar o jogo? Então, esse é o elenco. Mas o cara fica lá na coletiva, sentado falando em contratação. Como se o Corinthians fosse o Flamengo. É tão maluco assim a gente lidar normalmente com uma coisa que não é normal. O Corinthians não poderia estar fazendo isso, gente. Como é que o Corinthians vai voltar a ser um time competitivo? Precisa arrumar a casa, precisa arrumar financeiramente tudo, precisa olhar para a base, fortalecer a base. Assim, a gente sabe mais ou menos o caminho, né? Não é assim, vamos ter que inventar uma nova roda. Não é isso. Mas ninguém quer fazer. E o Corinthians fica vivendo nesse universo paralelo, o mundo encantado do Augusto Melo.